A gente tem a restrição do chat ali, eu acho que os que chegaram antes viram a Lisiane comentando. Então, como eu não tenho o chat, tá, para interagir com vocês, como é que vai funcionar, tá? A gente vai ver a linguagem LaTeX ou LaTeX, tá, se vocês assim o preferirem. A princípio foi encaminhado para vocês, a gente vai usar esse site. Eu acho que vocês estão vendo a tela aqui do Overleaf, tá? Se a letra estiver muito pequena, se estiver ruim de ler, vocês, por favor, me comuniquem. Só que assim, ó, como a gente não vai ter o chat, toda vez que ficar uma dúvida, pessoal, que alguma coisa não ficar clara para vocês, vocês têm duas opções. Ou vocês podem clicar no ícone ali de erguer a mão, e assim que possível eu paro para atendê-los. Ou se for alguma coisa mais urgente, eu passei a tela muito rápido, algum código que vocês não viram, ou alguma coisa nesse sentido, vocês têm toda a liberdade de me interromper, tá? Ó, professor, vai mais devagar, vai com calma aí, porque eu gosto bastante do LaTeX, tá? E esse mini curso, tá? Então ele vai ser ministrado assim, digamos, com a apresentação do LaTeX de uma maneira mais sucinta. Então, se alguma coisa eu estiver indo muito rápido, vocês, por favor, me chamem a atenção. De resto, tá, pessoal? Então, acredito que todos vocês já estejam mais ou menos habilitados com essa história das aulas online. Então, como eu disse, se alguma coisa não estiver de acordo, o caractere aqui da tela estiver muito grande ou muito pequeno, ou não pegou link ou código, enfim, deixa eu até aumentar um pouco mais a tela aqui. Aí, vocês, por favor, me comuniquem, tá? Então, vamos lá para o curso. O LaTeX, tá, pessoal? Ele basicamente, esse Overleaf aqui, que é o site que a gente vai trabalhar, vocês podem fazer uma conta gratuita, totalmente gratuita mesmo, tá? E essa conta gratuita dá permissão para vocês fazerem alguns documentos. Lógico que eu espero que vocês se agradem do LaTeX, tá? Gostem do LaTeX. Se vocês forem produzir coisas, digamos assim, mais elaboradas ou com maior frequência, eu sugiro vocês fazerem a instalação física no computador do LaTeX. A gente não cobre isso nesse mini curso. Provavelmente deve ter material disponível no... como é que é o nome daquela ferramenta ali da URGS? Agora me faltou o nome. Mas o repositório lá da URGS de materiais, tá? Me escapou o nome mesmo agora. Tá, mas enfim, eu vou me lembrar desse. O Moodle? Não o Moodle, aquele outro que a gente manda material didático, Lizzie. A sala de aula virtual? Não, que vai pro rádio tudo. Como é que é o nome? O Git? Do EAD. Não, tu diz todos os nomes menos o que precisa. Desisto. Não, eu vou pegar aqui, é tipo Lattes, mas não é Lattes. A URGS tem um. Como é que é o nome daquilo? É um repositório gratuito da URGS, de EAD. Lume, tá? Lume, Lume. É um repositório digital. Lá tem vídeos, lá tem coisas. Provavelmente eu vou colocar lá, porque isso daqui já tá em avaliação lá por eles. Eu sei que não foi publicado ainda, tá? Mas o Lume da URGS deve ter um material de látex, né? Então, mais introdutório, assim, que mostra a instalação e tudo. Mas vamos lá, então, tá? A ideia desse Overleaf é um site, tá? A gente está trabalhando em nuvem aqui. E quando eu digo assim que vocês vão produzir mais, significa normalmente mais quantidade. Tem alunos do curso que fizeram todo o TCC, tem teses aqui que foram feitas só no Overleaf, não tem problema nenhum. A questão mais é quando vocês começam a produzir muitas coisas. É carta, é apresentação, é coisa assim, ele fica um pouco mais limitado. Mas então vamos lá dar prosseguimento. Eu tenho aqui meu e-mail, botei minha senha, lógico, tá? E boto o login. Quando vocês fizerem o login da primeira vez, agora eu tenho que fazer o teste aqui para ver se eu não estou roubando alguma coisa. Acho que é isso. Tem mais aqui, eu não passei nem no teste de não ser robô aqui. Aqui eu acho que tem. Ele me aceitou aqui, peraí. Só tá pedindo isso aqui porque eu fiquei muito tempo na tela, que ele acha que eu sou um bot. Ó, isso aqui é para vocês terem um exemplo, tá? Aqui tem trabalhos de pesquisa, aqui tem trabalhos de TCC, aqui tem provas que foram feitas, tem um minicurso que foi dado ainda esse ano, minicurso de 2021, um minicurso de mais lá atrás, um monte de minicursos. Então, eles têm um plano de subscrição para vocês terem mais coisas aqui, tá? Dentro do LaTeX, dentro do Overleaf.
E vocês podem, como é o caso aqui que vocês estão vendo do projeto de pesquisa aqui do uma orientanda, é possível, inclusive, fazer o compartilhamento de documentos, caso vocês queiram fazer com o orientador de vocês, ou com algum colega, alguma coisa de um relatório, alguma coisa vocês podem compartilhar aqui, todo mundo pode se meter, né? Ajudar, ou enfim, contribuir para o trabalho. O que a gente vai fazer? Vocês vão aqui na parte que aparece em verde lá, onde vocês talvez esteja em português, ele tem como traduzir isso daqui. Eu não me lembro agora onde, mas ele pode traduzir para vocês para português, acho que de Portugal. Vocês coloquem aqui em novo projeto ou new project. Quando vocês escolherem aqui, vocês coloquem projeto em branco ou blank project. Ele vai pedir o nome, vamos botar aqui então, isso daqui é da semana acadêmica de 2022/1. Tá? Botem o nome que vocês quiserem, lógico, tá? Botem o nome de vocês, o nome do cachorro que vocês quiserem, é só o nome do projeto. Quando criar, isso daqui é o que vocês vão ver. Agora, pessoal, como isso daqui é a nossa base de trabalho, eu gostaria de perguntar, se alguém aí puder me responder, obviamente só via áudio, que o chat não tem, se o tamanho de fonte, para vocês lerem o que está escrito aqui, está de bom tamanho. Tá? Então, se vocês estão conseguindo... Oi? Está sim, tá bom. Tá. Qualquer coisa, se estiver muito pequenininha a fonte, vocês me avisem, eu tenho como aumentar. Só não me lembro onde aqui, mas ele aumenta, tá? Eu descubro. Acho que aqui nas configurações, cadê? Aqui. Deixa eu aumentar só um pouquinho para ver se eu sei onde é que aumenta. Sei onde é que aumenta. Tá 22, tá? Então, sei onde é que aumenta, se vocês precisarem eu deixo maior. Deixa eu dar um enter aqui. E aqui. Então, vamos lá. O LaTeX, tá, pessoal? Ele é o que a gente chama de linguagem compilada. Ele não é uma linguagem por script, como o R, em que cada vez que vocês dão um comando, ele automaticamente executa. Nesse caso aqui do LaTeX, vocês preparam um documento, que é uma linguagem de programação, mas é um editor de texto, a gente tem tudo comandos aqui. E uma vez gerado esse texto, uma vez gerado o código, vocês então compilam ele. Se vocês forem observar, na minha tela aqui, essa parte à esquerda é onde eu trabalho, é onde eu vou escrever, é onde eu vou digitar, tem a parte dos comandos, tem a parte do texto, tudo eu faço nessa parte da esquerda. Notem também que ele tem um visual mais próximo de linguagens de programação. Ele tem o número da linha, para vocês poderem se localizar, caso tenha algum código de erro. Ele tem para vocês também saberem quantas linhas foram utilizadas para a elaboração do documento. Tá? Então, aqui, ele tem essas ideias aqui, onde a gente digita, tá? Aqui é a parte de digitação. A parte que vocês veem aqui na esquerda é quando ele já compilou meu documento e ele mostra para vocês o resultado final. Esse resultado final aqui, e aqui eu peço uma desculpa, não sei se tem alguém aí mais purista entre vocês, mas apesar da gente chamar de LaTeX ou LaTeX, como seria, digamos, o mais correto, de acordo com as sugestões lá, ele basicamente não trabalharia dessa forma, tá? O que a gente está vendo aqui é o PDF LaTeX, ou LaTeX, porque ele gera um PDF, muito mais atual. Tá? O LaTeX é uma linguagem da década de 70 para elaboração de texto, na época que os computadores não tinham a capacidade que tem hoje, e lá ele fazia um arquivo do tipo DVI, que ninguém sabe do que se trata hoje em dia, então foi, digamos assim, transformado nesse PDF, que sim, PDF a maioria de vocês já conhece, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui a parte da minha esquerda onde eu digito, onde eu faço meus comandos, onde eu digito a parte do meu texto, onde eu produzo conteúdo, e a parte da direita é como é que fica esse conteúdo após ser compilado. Tanto é que, se vocês observarem na parte de cima da minha tela direita, o comando é de recompilar. E ele, inclusive, diz, se vocês deixarem o mouse em cima, que ele vai gerar um PDF, ou recompilar o PDF. Ele vai gerar um novo PDF. Notem, por exemplo, aqui, ó, eu vou descrever um texto qualquer aqui, apenas um texto de exemplo, e absolutamente nada de diferente acontece aqui na direita. Só vai acontecer alguma coisa aqui diferente quando eu, então, solicitar para ele a recompilação. Eu clico, ele para um pouquinho, pensa, e agora aparece meu texto aqui. Ó. Deixa eu dar um zoom ali, já que está o zoom.
tinha lupinha aqui, eu tinha me passado dela. Ali, ó. Aqui na direita. Então, aqui ele apresentou ali a parte de um texto de exemplo, tá? Outra coisa também é que antigamente, só deixa eu ver se ele ainda tem esse problema, é apenas um exemplo de ação. Antigamente, ele tinha um problema relativo a acentos. Vamos ver se ele ainda tem. Não, não tem mais. Tá, então já está tudo pré-configurado aqui. Maravilha. Mas então vamos lá. Aqui, então, é onde eu vejo o meu documento, onde é que foi formatado, onde como é que se apresenta o meu documento. E depois vocês podem, à direita ali também, fazer o download dele, caso vocês queiram ter ele gravado no computador de vocês. Ou vocês têm que submeter um TCC para banco, ou submeter um artigo para alguma revista, ou uma carta, ou um documento qualquer. Tá? Então ele faz o download do PDF gerado. Mas vamos lá. Como é que funciona o LaTeX? Tá? O LaTeX ele é constituído de três áreas, três partes. Tá? Então vamos lá. O símbolo aqui de comentário é o %, tá? Isso a gente vai ver em várias linguagens, mas bota aqui. Aqui para cima, deixa eu até botar aqui, vamos fazer assim. Deixa eu botar o símbolozinho ali, ó. Para cima aqui, a gente chama como a parte de definição. O que é a parte de definição? Essa parte aqui de cima é uma linha única, depois a gente vai ver, pode ser feito em várias linhas, enfim, mas é um documento. Esta barra document class aqui é o documento, é o comando, que vocês definem o tipo de trabalho que vocês vão fazer. Alguns mais comuns, notem de novo aqui o que acontece na esquerda. O comando de artigo, caso vocês estejam fazendo um artigo científico. Report, caso seja um trabalho, no valor... Opa, ficou tudo maiúsculo, agora arrumei. Caso, no contexto mais geral, um TCC, uma tese, uma dissertação, é um report. Vamos mandar compilar, vocês já vão ver que vai aparecer coisas diferentes. Ó. Agora ele tem capa e introdução, aqui está aqui embaixo. Vocês podem fazer uma letter, que seria uma carta, um documento só para conduzir um texto. Tá? Aqui ele ainda vai dar alguns erros ali, porque não tem carta, não tem seção, não tem título. Tá? Então ele altera. Aqui vocês também podem ter, vamos lá, book, seria um livro, tá? Então no livro ele tem capa, tem os capítulos, o número de página vai para cima, ele altera isso aqui para ser um livro. E outros tipos diversos. Eu vou voltar para o artigo aqui, mas então vamos lá. Isso daqui, aqui em cima, esse primeiro comando é obrigatório no documento, todo comando, todo documento LaTeX, precisa dizer qual é a classe de documento. Existem, como vocês já devem imaginar, dado que o LaTeX é uma linguagem open source, tá, de código aberto, existem aqui diversos tipos de classes de documentos. A própria URG, se vocês quiserem saber, se vocês fazem parte do curso de estatística ou do curso de matemática, existe um modelo pré-definido para vocês colocarem aqui para fazer o TCC de vocês, a dissertação de vocês ou a tese. Tese, no caso, acho que, por enquanto, só na matemática, a gente ainda não tem o doutorado em estatística. Mas já existem modelos prontos. Então, aqui, vocês definem o modelo. Que tipo de documento, que ideia de documento, que estrutura de documento vocês vão utilizar. A partir daí, vocês têm e entram na seção, ou seja, tudo aquilo que não é o document class, vocês entram na parte que nós chamamos de preâmbulo. O preâmbulo de um documento, então, só contando, a gente tem aqui a primeira, a definição. Até deixa eu fazer isso daqui um pouco melhor, para ficar mais claro para vocês. Aqui, 1, 2, 3, 4. Definição de tipo. Depois nós temos o preâmbulo. O que é o preâmbulo? O preâmbulo, pessoal, é onde nós colocaremos todas as nossas funções, todos os nossos pacotes, todos aqueles critérios que serão utilizados durante todo o documento. Então, aquilo que aparece no preâmbulo são configurações, pacotes ou definições que servem para o documento como um todo. Eu vou mostrar para vocês durante esse mini curso
Eu vou mostrar como é que a gente faz definição de margens. As margens têm que ser definidas no preâmbulo, porque são para todo o documento. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente define o modo de contagem de itens. Contagem de itens é a mesma para todo o documento, portanto, aparece no preâmbulo. O preâmbulo, portanto, são definições daquele documento. Eu defini que é um artigo. Uma vez definido esse artigo, eu agora digo como esse artigo vai funcionar. Aqui a gente tem alguns exemplos. Eu estou precisando de um pacote, esse input tank aqui é o nome do pacote, que me permite o uso de caracteres com acento, C cedilha, tio e por aí vai. A gente vai mexer um pouquinho mais aqui com alguns outros pacotes. Também é dito aqui qual é o título, qual é o autor e qual é a data desse documento. Por quê? Porque isso daqui é um valor que vale para todo o documento. Todo documento que eu estiver gerando aqui tem esse título, este autor e esta data. Em qualquer momento que eu queira, por exemplo, utilizar, sabendo que o autor disse isso, sabendo que o título é esse, algum tipo de referência, esses dados são para o documento como um todo. Então, isso é preâmbulo. É importante vocês saberem isso, porque normalmente quando se pede ajuda, caso vocês estejam com alguma dificuldade no LaTeX, é bastante comum, quando vocês procuram ajuda em sites da internet, alguém dizer, olha, isso daí tu resolve no preâmbulo. Então, tá aqui a função que tu vai usar lá no preâmbulo. Aí a pessoa, mas o que é preâmbulo? Onde é que fica? Então, define o tipo do documento, primeira parte lá em cima. O comando é sempre o mesmo. Ele pode variar aqui as suas ações, né? O tipo de documento, mas esse comando é sempre o mesmo. Aqui a gente vai ver o preâmbulo, que são configurações gerais de documento. E daí, finalmente, a gente tem o documento, opa, ficou tudo minúsculo aqui, perdão, documento em si. O documento em si, ele inicializa por este comando, begin document, e ele termina neste comando, end document. Quando eu boto este comando aqui, encerra o documento. Não existe nada que a linguagem vá fazer, que a linguagem vá trabalhar, que vai ser compilado depois deste comando. Para vocês terem uma ideia, se eu botar aqui, por exemplo, aqui, ó, apenas um... Deixa eu até dar mais enter aqui, vamos lá. Aqui, ó, apenas um teste bobo. Se eu botar isso daqui, vamos botar aqui, te encerra aqui. Se eu botar isso daqui, vejam que ficou até verdinho ali, ó. Se eu mandar ele recompilar, aquela frase ele não vai aparecer em lugar nenhum. Ó. Por que que não aparece? Porque quando eu faço o end document, ele acabou o documento. Então, posso fazer alguma anotação, alguma coisa que eu queira aqui embaixo, mas isso não vai ser apresentado no documento. Uma vez que ele encerrou, end document é o comando, ele encerrou. Acabou. Aqui terminou o documento de vocês. E ele inicia no begin document. Vamos lá, então, essas são as partes mais gerais do LaTeX. O LaTeX, portanto, é um documento, é uma linguagem de programação, ela é compilada, ou seja, a gente precisa escrever o código todo e compilar para ver o resultado. Essa linguagem de programação tem três partes, três setores, digamos assim, que são definidos, primeiro, pela definição de tipo de documento, a estrutura do documento que vocês vão apresentar, o preâmbulo, onde vocês carregam as funções necessárias que depois serão utilizadas no documento ou para configuração, algo do gênero. E, finalmente, quando vocês utilizam o comando begin document, ele inicia o documento por si só. Uma coisa aqui que é importante destacar, pessoal, é que para que vocês produzam um texto, ou seja, se vocês querem escrever um texto, não há mistério nenhum. Não existe comando especial para isso. O próprio Overleaf aqui já mostra para vocês o modelo padrão. O padrão geralmente é um artigo. Mas ele já mostra para vocês aqui um exemplo padrão, perdão. E aqui basta digitar. Tudo que vocês quiserem escrever, vocês podem escrever em todas as linhas que aqui se seguem, depois da introdução. Tudo que vocês colocarem aqui vai sair lá. Na verdade, tudo aquilo que vocês colocarem, deixa eu só fazer aqui para vocês verem o impacto disso. Ó. Vamos botar isso daqui tudo como comentado.
Não me lembro das funções agora, então vamos só comentar aqui, para ele não executar os comandos aqui, ó. Isso, ó, aqui e aqui. Não sei se alguém... Não, tá. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, é só levantar a mão ali, pessoal. Eu acho que aparece para mim. Mas aqui, ó, depois do Begin Document, eu posso digitar o que eu quiser. Então, vamos lá. Isso é apenas um exemplo introdutório de um curso, mini curso. Vamos apenas verificar funcionalidades básicas. Vejam que eu só digitei. Quando eu der um Ctrl Enter aqui, que ele vai compilar, vai aparecer lá para vocês o título, ó, o texto. Isso é apenas um exemplo introdutório de um curso, vamos apenas verificar funcionalidades básicas. A primeira coisa que vocês têm que cuidar no LaTeX é, se vocês observarem, nessa linha aqui eu dei um Enter, ou seja, eu fiz uma quebra de linha. Mas ele não vê dessa forma. Vamos fazer frases mais curtas aqui, ó. Frase 1, Enter. Frase 2, Enter. Frase 3, Enter. Quando eu compilar agora, vocês vão ver que ele vai botar uma do lado da outra, como se fosse tudo dentro de um mesmo parágrafo. Olha lá. Ó. Deixa eu dar zoom ali para vocês verem. Ó. Frase 1, frase 2, frase 3. Só fez ali, fez a quebra de linha automática lá. Mas está aqui, frase 1, frase 2, frase 3. Por que ele faz isso? Porque o LaTeX, tá, pessoal, ele é uma linguagem, repito, que foi feita lá na década de 70. Na verdade, quem a programou, o seu criador, é reconhecidamente um dos maiores programadores de todos os tempos, tá? É Donald Knuth, o nome do programador. Ele fez essa linguagem, fez outras coisas também, mas isso não é um curso sobre a vida dele, é um curso sobre o LaTeX. Para evitar problemas de configuração, e eu repito, isso daqui foi feito numa época que os computadores não têm a capacidade que tem hoje, ele fez de tal forma que a quebra de linha tivesse que ser feita também por comando. Futuramente, isso foi ajustado, e na verdade o que precisa para vocês mostrarem para o programa que há uma quebra de linha, ou seja, como dizia a professora do meu primário, nova linha parágrafo, o que vocês precisam, na verdade, de duas quebras de linha. A primeira é uma quebra de linha, propriamente dita, e a segunda uma quebra de parágrafo. Então, agora notem, ó. Se eu fizer aqui o Enter, que ele foi para o lado de baixo, ó, se eu der mais um Enter aqui, agora ele entende como uma quebra de linha. Então, notem no meu texto ali à direita, deixa eu dar zoom ali de novo, que ele agora vai fazer, num novo parágrafo, a frase 2 e a frase 3. Olha lá. Vamos recompilar aqui. Ó, botou num novo parágrafo. Por quê? Porque eu dei essa quebra de linha aqui, deixando uma linha em branco. Quando eu deixo uma linha em branco, ele entende que é uma quebra de linha e, portanto, nova linha, parágrafo. Botou aqui frase 2, frase 3 e assim sucessivamente. Então, toda vez que eu quiser fazer uma quebra de linha, eu faço com 2 Enter em vez de 1. Tá? Outra funcionalidade básica que é importante vocês terem é que, como ele é uma linguagem não só compilada, mas também muito bem estruturada, não interessa o espaço que vocês derem. Ele não é que nem o Word, tá? Por exemplo, se aqui, logo depois da frase 3, eu gostaria de colocar um texto aqui, então. Este texto trata sobre um assunto muito importante. E, vírgula, por isso, está deslocado dos demais. Eu botei só um Enter ali. Ele vai fazer a quebra de linha. Vocês observem aqui do lado. Vamos lá. Ele botou ali no novo a linha parágrafo. Mas, olha, seria interessante se eu botasse aqui, por exemplo, como eu estou fazendo o trabalho, estou fazendo esse artigo, eu gostaria de botar um comentário aqui, por exemplo. Não, vamos fazer o seguinte, deixa esse daqui mais para baixo, que esse daqui eu já terminei, e eu vou cuidar desses dois aqui de cima, que eu preciso melhorar o texto, melhorar a minha introdução, alguma coisa assim. Para ficar mais claro enquanto eu estou produzindo o texto, eu vou deixar esse daqui mais lá para baixo. Isso não faz nenhuma diferença para o LaTeX.
Se vocês derem uma ou 32 quebras de linha, ele sabe que é um nova linha parágrafo. Se vocês deixarem esse espaço aqui todo em branco aqui, que era importante para vocês poderem trabalhar, para vocês saberem onde é que tá as quebras, para vocês conseguirem botar anotações ou comentários de vocês, não tem problema. Quando eu pedir para compilar aqui, ó, vocês vão ver que não vai mudar nada lá na direita. Ele compila e tá ali o texto da mesma forma que estava antes, tá? Então, o LaTeX, ele é uma linguagem estruturada e uma linguagem compilada, de tal forma que não interessa quantos espaços em branco vocês deixaram aqui, ele sabe que se trata de uma nova linha, de um novo parágrafo, certo? Outra coisa, o LaTeX, tá, pessoal? Ele, por ser uma linguagem compilada e estruturada, tudo aquilo que vocês no LaTeX, que vocês iniciam, ele precisa ser finalizado, tá? Não tem como vocês iniciarem alguma coisa sem que essa coisa seja finalizada em algum momento. Para deixar isso bem claro, vocês podem observar que até nos comandos do LaTeX, ele tem uma chave de início e uma chave de fim. Então aqui, por exemplo, vamos lá, ó. O formato geral do que vocês vão ver no LaTeX, ainda nessas partes mais introdutórias, é comandos gerais. Vamos lá. Os comandos gerais, eles começam com a barra invertida, o nome do comando, entre colchetes as opções desse comando e entre chaves o comando em si, tá? Então, por exemplo, opa, desculpa, perdão. Vamos fazer assim que vai ficar mais claro. Aqui o comando, ou função, as opções, e aqui a execução. Então, por exemplo, ali, ó, o comando begin é o comando de inicialize. Ele vai começar no begin, por isso o nome do comando begin, ele vai começar alguma coisa. Vai começar, por exemplo, nesse caso, o documento que vocês estão gerando. O comando begin, se eu apertar numa flechinha que tem aqui ao lado, eu não sei se está bem claro para vocês, mas para mim ela aparece aqui logo do lado, ó, ele reduz o documento ali, ó, bota essa outra flecha aqui, porque ele vai pegar até o end documento. E isso daqui é o que finaliza aquele begin que está lá em cima. Se eu colocar qualquer outro comando, como por exemplo aqui, ó, vamos colocar um begin. Vamos fazer o seguinte, vamos usar um comando geral aqui que eu quero descentralizar o texto, begin center. Ó, ele já coloca um aviso aqui em vermelho, porque ele vai dizer para vocês que não está finalizado. Se eu apertar enter aqui, usar esse comando, ó, automaticamente ele coloca o end center. Então, vamos colocar aqui, este texto está centralizado. Como esse comando aqui, deixa eu dar um enter aqui, como esse comando que eu botei aqui, ele começa e ele termina, ele vai centralizar tudo que estiver entre esses dois comandos. E de novo, se eu clicar ali naquela flechinha, ó, ele tirou só a parte do comando que está centralizado, porque esse é o arco, isso é a parte entre entrada e saída. Vamos compilar ali para vocês verem. Aqui, ó, o texto está centralizado. Por quê? Porque esse é o comando de centralização de texto e eu coloquei aqui um begin e botei um end. Ele inicializa, ele finaliza. Todos os comandos de texto do LaTeX têm essa conotação. Aqui começa, aqui termina. Vocês podem fazer comandos mais curtos, vocês podem fazer comandos mais longos. Mas é importante que fique claro para vocês que todo comando que se inicia no LaTeX tem que ser finalizado em algum ponto. E ele tem a regra lá, o pessoal que é da administração gosta disso, mas acho que é filo, first in, last out. Então assim, ó, eu comecei com o begin documento. Então ele começou o documento. Comecei com o begin center. Eu primeiro preciso fechar o begin center para depois fechar o documento. Se eu tentar fechar esse center aqui, ó, centralização, depois do documento, ou o documento antes de fechar o centro, ele dá erro. Então tem essa questão, como eu disse, uma linguagem estruturada. Eu preciso construir, eu preciso visualizar essa estrutura, e uma vez visualizada essa estrutura, eu então
passa a utilizá-la da melhor maneira possível. Então vamos lá, comecei o documento, aqui o comando, aqui outro comando. Então vamos lá, o comando é begin. Begin o quê? Centraliza. Se tivesse alguma opção, eu colocaria aqui do lado. Onde é que a gente vê essa questão de opção? Aqui, ó. Esse pacote que eu estou carregando aqui é o pacote de input tank, que na verdade é uma sigla que diz a codificação, o encoder, que eu estou usando para fazer o input. Ou seja, como é que eu estou usando a codificação para os meus caracteres do teclado. No geral, maior parte de vocês deve estar trabalhando com teclados ABNT, então vocês têm C cedilha, acento circunflexo, crase e tudo mais, tá? Então ele está permitindo que vocês façam aqui o que vocês quiserem, inclusive loucuras como fazer um acento agudo no N, tá? Ele não tem restrição, ele não sabe se isso daqui está certo ou está errado, mas ele codifica lá para vocês, para que isso daqui possa ser feito. Vamos ver só se ele apresenta isso daqui, né? Vamos botar aqui. Vamos botar um N maiúsculo ainda acentuado. Vamos ver se ele apresenta ou se ele vai dar um... Apresenta lá, tá? Então, isso daqui ele botou uma codificação para aceitar qualquer coisa. Deixa eu deletar isso daqui que não precisa disso. Então, ele aceita aqui qualquer coisa. Mas eu tenho que dizer qual o tipo de codificação que eu quero. Essa UTF-8 é Universal, enfim, tá? É um padrão de codificação que é bem genérico. Então ele bota aqui para aceitar o UTF-8, que aceita acento, aceita tio, aceita C cedilha e tudo mais. Então, se eu tirar esse pacote daqui, deixa eu comentar ele aqui, ó, ele possivelmente agora não vai aceitar o N com acento. Vamos ver, acho que ele vai botar só um quadradinho. Vamos ver. Não, ele ainda aceita. Tá, ele ainda aceita. Provavelmente já deve estar pré-programado aqui na linguagem. Mas enfim, perdi aqui um pouco do caminho, mas enfim, esse pacote aqui é para que o input, né, das letras dele seja feito mais genérico, tá? mais amplo. Então, por isso que tem esse comando aqui, ele já vem pronto aqui. Vamos ver o que mais... Ah, sim. Eu acho que aqui, deixa eu ver... A gente botou como artigo. Tá. Bom, vamos começar do início. Primeiro vocês querem escrever. Escrever está aqui, 2 enters, 2 enter, 2 quebras de linha, ele faz a quebra de parágrafo. Ah, por favor, pessoal, se alguém estiver acompanhando aí, nós vamos colocar aqui, ó, use package. Isso aqui vai nos ajudar bastante. Opa, faltou o A. Isso aqui vai nos ajudar bastante. É Lipsum, o nome do pacote. Tá? Coloque essa função aí, por quê? Esse Lipsum é um gerador de texto aleatório, tá? E como ele é um gerador de texto aleatório, a gente vai usar ele para preencher o nosso artigo. Porque muitas vezes eu vou querer mostrar para vocês como é que se dá quebra de páginas, como é que se dá quebra de parágrafos, coisas desse tipo. Então esse Lipsum, ele faz com que eu... Bom, vamos lá, tá? Deixa eu executar aqui, agora deixa eu mostrar para vocês. Em vez de ter que escrever isso daqui, eu boto /Lipsum, páginas 1, parágrafos de 1 até o 5, se eu não me engano é esse daqui, ó. Tá? Ó, ele vai preencher com texto aqui, ó. Ó, botou um monte de texto. Eu não preciso ficar escrevendo, vocês não perdem tempo também tendo que digitar enquanto presta atenção, então assim, eu posso botar um monte de texto aqui, tá? Isso aqui, se eu não me engano, é parágrafos de um texto qualquer que ele tem na memória, tá? Então eu posso botar do 1 ao 5, ele botou 5 parágrafos, tá? Se eu botar só 5, ele vai pegar só o 5º parágrafo desse texto, tá? Ó, Fusque Maures, Vestibulum Luctus, tal, e bota ali. Então tem que botar um intervalo aqui de 1 até 5, de 1 até 10, enfim, mas isso a gente vê com calma. Isso aqui não tem nada a ver com a produção de texto e vocês provavelmente não vão usar esse comando na produção de texto. Ele é mais para fins de curso, né? Para quem de vocês aí nasceu no Rio Grande do Sul, isso daqui é basicamente o que a gente chama de enchedor de linguiça, tá? Ele fica inventando texto aqui para a gente completar o texto e eu poder mostrar, então, algumas funções aí para vocês. Pode falar, Marco. Boa tarde. Boa tarde. Só para colocar que esse texto, na verdade, ele existe, é um tratado de ética real, então ele é do século XVI. Então, não é só muito legal, eu sabia que era um texto original. Eu achei que era um texto de verdade
e tu vai pegando os parágrafos desse texto, é isso, né? Isso. Ele vai Tá. pegando, daí tem, acho que 89 parágrafos ali no total. Tá. Muito obrigado, Marco. Tá, agora que eu sei, é um tratado sobre ética, é isso? Isso. Isso. Obrigado. Então, vivendo e aprendendo, tá? Eu sabia que era de um texto de verdade, porque ele não é só aleatório, mas eu não sabia a origem do texto. Então, muito obrigado, Marco. Então, aqui agora vocês sabem. E se vocês souberem latim, melhor ainda, porque daí vocês conseguem entender. Mas não sabendo latim, acho que aqui tá, acho não, aqui tá em latim, já deve ser alguma atualização, mas enfim, então um texto de um tratado sobre ética aí. São 89. Me corrija se eu estiver errado, Marco, mas tu falou 89 parágrafos, isso? É isso. Tá, muito obrigado. Então ele ele busca desse texto, tá? O pacote é isso, para a gente fazer então esse gerador de texto aqui, para a gente ver quebra de página. De novo, tá, pessoal? Aproveitando a contribuição do Marco, esse comando, a não ser que vocês queiram reproduzir o tratado esse de ética em latim, a gente só vai usar no curso. Obviamente que quando vocês estiverem fazendo o trabalho de vocês, o artigo de vocês, a apresentação de vocês, enfim, o que quer que vocês façam, vocês vão estar escrevendo o texto, obviamente, tá? Mas para fins de curso, imaginem que eu quero agora que eu peço assim, não, vamos ver onde é que está minha quebra de página. Só para vocês digitarem isso aqui vai todo o mini curso, tá? Então, ó, botou quebra de página, como é que ele faz a quebra de parágrafo. Então, a gente vai usar esse pacote aqui exatamente para fazer as coisas andarem. Dito isso, então, vamos voltar aqui. Primeiras coisas que eu acho que vocês devem saber é como é que a gente faz a manipulação do texto. Já começamos aqui com o texto centralizado. Vamos colocar agora, como o Lipson está aqui e a gente já viu como é que usa, então vamos fazer uns exemplos um pouco melhores aqui. Ó. Texto centralizado, então vamos lá. Opa. Aqui, vamos botar o primeiro parágrafo dele no centralizado. Deixa eu dar um Ctrl Enter. Tá lá, ele centralizou, ou como o pessoal gosta de dizer, acho que no Word é o justificado, tá? Mas aqui ele está centralizado. Então, vamos botar aqui, deixa eu botar o comentário para todo mundo saber o que está acontecendo. Ah, outra coisa, tá, pessoal? Eu vou mandar, desculpem, agora eu já peguei no meio, devia ter avisado isso aqui no início. Todo o código que eu gerar aqui, nessas duas aulas que a gente vai ter, hoje e amanhã, também vai ser encaminhado para vocês. Então, caso alguma parte do código tenha ido muito rápido, ou vocês não conseguiram colocar, ou deu algum probleminha quando foi compilar, não tem problema. O código que eu estou gerando também vai ser encaminhado para vocês, via o pessoal da organização, provavelmente, vai ser encaminhado para vocês. Então, vocês vão receber lá um arquivo TXT, um arquivo do bloco de notas, que vai ter todos esses comandos aqui, tudo bonitinho lá. Tá? Então, se vocês não se sentirem dispostos a ficar copiando tudo que está fazendo ou não querem fazer simultaneamente, depois vocês vão receber o código, tá? Então, por isso, inclusive, que eu estou colocando os comentários aqui. Tá? Então, aqui é centraliza o texto. Texto. Vamos para outro agora. Vamos fazer a centralização. Begin. Esse daqui só deixa eu ver. Ele é o... Begin left, se eu não me engano. Não. É a line. É a line, só que no left daí. Isso. E aqui eu acho que eu boto left. Deixa eu... Se não é assim que vai isso daqui. Não. Tá, vamos ver. A line aqui é o... Bom, já volto para esse comando aqui. Agora eu tinha treinado ali, tinha me preparado todo para o curso. E esse daqui agora não é o align left, ele é o... Eu sei o da direita, peraí. Ele tem o comando aqui, peraí. É o... Puxa vida. Tá, deixa aqui, eu já volto para esse comando aqui, pessoal. Só um pouquinho. Centraliza, vamos pegar negrito. Então vamos lá. Test BF apresenta em negrito. Barra test IT itálico. E negrito itálico sublinhado.
Eu acho que é esse daqui. Underline sublinhado. Deixa eu só dar um enter aqui para eles ficarem em linhas diferentes. Deixa eu ver. Isso, tá ali. Sublinhado. Itálico, negrito e sublinhado. Isso. Vocês podem, como eu já disse, isso daqui como é uma... Ah, aqui eu não adianta dar espaço. Como isso daqui é uma linguagem estruturada, vamos supor que eu queira um texto itálico e negrito. Então, vocês podem botar um dentro do outro. Ó. Texto BF... Opa! Texto BF. Dentro do texto BF, da função do texto BF, eu boto text IT. E abro colchetes ali de novo. Agora bota aqui itálico e negrito. Isso. Ó. Ele fica itálico e negrito, tá? Então pode fazer uma função dentro da outra, o mesmo vale para o sublinhado, o mesmo vale para o itálico, o mesmo vale para o negrito. Vamos ver o que mais aqui. Ah, outra coisa. Existe um comando que é o ênfase. O ênfase é um comando interessante. Opa! O ênfase é um comando interessante, tá, pessoal? Por quê? Porque vocês vão ver ali, deixa eu dar zoom aqui, cadê? Ó, se vocês observarem o ênfase, ele também está em itálico. Só que aqui, ele é um comando de contexto. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Se ele está solto, se eu simplesmente boto o ênfase, ele bota itálico. Ali vocês estão vendo. Agora, se eu fizer um parágrafo todo em itálico, ó. Peraí que daí eu já quero que ele bote o end junto. Não botou? Vamos botar aqui então. Texto IT. Se eu botar aqui agora o meu texto todo em itálico, vamos botar aqui apenas uma rápida apresentação da ênfase. Vamos deixar assim que eu quero que vocês vejam primeiro. Né? Ele não botou tudo itálico. Não entendi. Tem que fazer de outro jeito. Queria mostrar só o ênfase para vocês e não como botar tudo em itálico. Tá botando só lá. Tá, então vamos fazer o seguinte, peraí. Assim. Vamos fazer aqui dentro. É assim, texto IT itálico. Vamos lá. Apenas uma rápida apresentação da ênfase. Vamos assim. Aqui fica mais fácil de ver. Ó, quando eu der o Enter aqui, ele vai aparecer tudo itálico. Tá ali, ó. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu dar um Enter aqui. Vou usar só uma funçãozinha aqui rápida para mim separar isso daqui do texto. Bota um VSpace de 2 centímetros. Não se preocupe com os comandos por enquanto. Depois... Tá, só para ficar ali, ó, separado do resto. Agora veja o que vai acontecer quando eu boto aqui, ó, enf. Vejam que o enf aqui está dentro do itálico, tá? Vou botar só na palavra ênfase mesmo. Ele tira do itálico. O ênfase, ele serve para dar ênfase numa palavra, mesmo que no contexto ele esteja no contexto de itálico, ele volta para o normal. E no contexto normal, ele fica em itálico, tá? Então, ele é um comando, esse comando de... Opa, perdão, fica só isso, tá? Esse comando de enf aqui, ó, ele é um comando, não só um comando, mas um comando contextual. Então, ele leva em consideração o contexto também no qual eu estou trabalhando, tá? Então, tem essa questão aí de contexto também, tá? Vamos ver o que mais aqui que eu poderia mostrar para vocês ainda de texto, tá? A gente já viu negrito, itálico, sublinhado. Ah, vamos lá. Sobrescrito e subscrito.
O sobrescrito, pessoal, é quando vocês querem, por exemplo, x ao quadrado. Vocês querem colocar alguma coisa, né, sobrescrita. Então, vamos lá. No sobrescrito, o que vocês precisam é desses seguintes comandos aqui, por exemplo. Ó. Este é um texto padrão. 1. Para mim botar esse 1 aqui como sobrescrito, eu faço o seguinte, ó. Eu começo com cifrão, símbolo de cifrão, 2, né? Porque, agora não sei porque ele botou 1 aqui no meio. Deixa eu tirar 1 daqui. O 1 vem aqui, ó. Só que eu faço o chapéu do vovô e coloco 1 entre chaves, ó. Esse comando aqui, apesar de não ser muito prático, tá? Ele bota como sobrescrito. Vamos dar Enter, vocês vão ver ali, ó, o 1 sobrescrito. Vocês podem, caso vocês assim o desejarem, colocar uma palavra toda como sobrescrito. Vamos lá. Ok. Ali, ó. Fica tudo aquilo como sobrescrito, tá? Subscrito, mesmo comando. Peraí, que agora sumiu aqui, peraí. Tá. Por que ele botou errado ali no sobrescrito texto padrão? Mas tá certo. O que ele deu de erro aqui? Só deixa eu ver uma coisa. Ah, por causa do tio. Ah, ele ainda botou, tô mudando o acento aqui para um acento matemático. Me deseje sorte. Tá, tudo bem. Foi só aviso. Não é erro. É o aviso e ele pede para usar uma função ali. Tá, mas não é o caso nosso aqui. Vamos tirar aqui, então, em vez de padrão, vamos colocar... Tá, tudo bom, Yara. Vamos colocar aqui apenas um texto. Exemplo. Bota assim, que daí não tem T, não tem acento nem nada. Não tem problema se tiver também, tá, pessoal? Mas ele dá um aviso ali. Ó, exemplo. Subscrito é a mesma coisa, só que em vez do chapéu do vovô, vamos fazer aqui, Ctrl+C, Ctrl+V para pular aqui. Vocês colocam o símbolo de underline aqui, ó. Underline e aqui underline, tá? Ou sublinhado aquele do teclado. Se fizer isso daqui, vamos lá. Ó, ele bota embaixo, exemplo, e aqui, texto padrão. Existe um comando também que eu acho bastante interessante de mostrar para vocês. Só deixa eu ver se ninguém levantou a mão ali. Não? Achei que tinha levantado. Existe um comando também que eu acho bastante interessante, que é o comando do footnote, tá? Por exemplo, vamos exemplificar o caso do IBGE. Ponto. Aqui eu gostaria de escrever para o meu leitor o que significa IBGE. Então eu tenho um comando, opa, sumiu ali, barra footnote. Esse comando footnote, também ali encapsulado em chaves, tá? Eu vou colocar aqui, ó, significa, ou vamos botar mais bonitinho ainda, nota do tradutor, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ponto. Quando eu rodar esse texto aqui, ó, ele tem o 1 ali no canto, ó, do IBGE. Ah, professor, mas não é sobrescrito? Aqui não é, porque ele é uma nota de rodapé. Então agora está aqui no meu texto, deixa eu dar um zoom, tirar o zoom aqui. Se vocês olharem lá embaixo, ó, ele bota uma linha e botou nota do tradutor, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tá? Então, quando vocês estiverem produzindo o texto de vocês e querem colocar uma nota de rodapé, tá aqui o comando para vocês fazerem. Tudo que estiver entre colchetes, entre chaves, perdão, vai aparecer lá na nota de rodapé. Essa nota de rodapé tem critérios, a gente não vai chegar tão fundo assim dos tipos de critérios que são utilizados aqui. Com relação a esse tipo de coisa, tá? Então, assim, que eu quero numeração por capítulo, numeração por seção, enfim, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Aqui é outra coisa. Vamos ver o que mais. Eu acho que por aqui tá bom de texto. Faltou para vocês... Não, vamos lá, tá? Depois eu entro de novo aqui, eu volto para aquele center que eu tô tentando me lembrar do comando aqui de alinhamento
o alinhamento lateral e o alinhamento lateral e o alinhamento horizontal dos textos, tá? Então, eu já pego qualquer coisa, se eu não conseguir terminar hoje ali por causa de alguma boca abertice minha, eu já consigo na sequência, tá? Então não tem maiores problemas com relação a isso. Vamos ver o que mais aqui, deixa eu ver... outra coisa também. Então, subscrito, sublinhado eu já mostrei, nota de rodapé eu já mostrei, ainda de edição de texto. Vamos ver o que mais que a gente pode... 2 comandos que eu acho bastante interessantes ainda na elaboração de texto. A gente tem 2 desses. Tem o begin enumerate, isso, e o begin itemize. Begin itemize. Isso. Tá, então vamos lá. O que é o begin itemize e o que é o begin enumerate, tá? O primeiro deles diz o seguinte: o enumerate é quando vai ser uma lista enumerada. Então vamos colocar aqui apresentação de lista enumerada. É possível, tá, pessoal? Eu repito, tá? Isso aqui é um mini curso de 2 aulas. A gente não vai, digamos assim, ver tanta coisa assim. Isso aqui normalmente era um mini curso de 6 horas de aula, o dobro. Não, 9 horas de aula a mais. Não me lembro agora. Mas é um curso mais longo. Então, apresentação de lista enumerada. Vocês podem escolher o tipo de número que vai apresentar aqui. Talvez na próxima aula eu veja isso. O tipo de número que vai apresentar, que tipo de quebra vai ter. Mas só para mostrar para vocês, então, aqui, ó. Item numerado 1 barra item numerado 2. Quando eu rodar isso daqui, vocês vão ver lá na minha lista, ó, lista enumerada. Item numerado 1, item numerado 2. Eu posso, se eu quiser uma sub-enumeração, eu posso criar aqui, ó, um begin enumerate de novo. Lembrem que os comandos são iterados, né? Então são encapsulados, perdão, tá? Então esse daqui agora, ó, subitem do subitem do item 1 barra item subitem 2 do item 1. Vamos lá. Ó, ele colocou ali, então tem item, subitem. Dá para fazer, se eu não me engano, isso aqui até a 4ª camada, tá? Mais do que a 4ª camada, daí a gente não tem mais... não tem muito mais o que fazer daí, tá? Com relação às outras camadas, ele normalmente para por aí. Não vai muito mais além do que a 4ª camada, do que né? Até porque não faz muito sentido, tá? Aqui nós vamos colocar agora a apresentação de lista não enumerada. Então aqui é uma lista de não enumerada, tá? Então aqui a apresentação de item inicial, a apresentação de item secundário. Vamos botar assim só para não ficar ali o item 1, item 2. Ó, tá? Então tem os bullets aqui. Também é possível, itemize, vocês colocarem uma subindexação aqui, nesse caso também. Tá? Então aqui não tem grandes problemas com relação a isso. De vocês utilizarem, enfim, também subcategorização, que nem a gente fez aqui. Vamos ver o que mais ainda de texto, pessoal. Vamos ver. Por fim, vamos deixar aqui. Por fim, vocês têm ainda o comando aqui, ó. Esse eu tenho que descrever. Caso seja necessário, vocês têm o page break. E tem também, eu vou botar aqui como comentário,
ou New Page, tá? Se eu botar o Page Break, até tiro isso daqui, ó. Ele faz uma quebra de página, ó. Daí ele encosta lá em cima, não fica lá embaixo, e vai para a próxima página. Deixa eu dar um zoom out aqui, ó, para vocês verem. Normalmente a gente não quer que isso daqui aconteça, porque fica meio torto assim na página. Então ainda tem um comandinho que a gente pode botar aqui, que é, como é que a gente faz para preencher a página com espaço vazio? É o barra vfill, é isso? Só deixa eu ver. É, ó. Página com espaço vazio. Ah, peraí que tá passando os caça da base aérea aqui, daí é problemático. Tem uma quebra de som aqui. Acontece. Deu, passou. Então vamos lá. Onde é que eu estava? Sim, tá? O vfill, esse daqui, preenche a página quando vocês querem espaços vazios. Eu só tô querendo me lembrar, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tinha minhas anotações de aula aqui. E eu gostaria de achar agora para mim me lembrar como é que é o comando que a gente coloca para botar ele todo para a direita e todo para a esquerda, o texto. Putz, é um comando bem comum, tio. Tá, eu vejo isso daqui. No pior das hipóteses, a gente já vê isso na próxima aula. Depois eu volto para ele. Que horas são ali? Não, tem bastante tempo ainda. Então vamos lá. Outra coisa aqui então, pessoal. Vamos ver o que mais aqui. Quando a gente está trabalhando com um artigo, tá? Peraí, alguém habilitou ali. Não, tá. Sei que alguém tinha apertado ali, puxado, levantado a mão. Quando a gente está trabalhando com um artigo, tá, pessoal, que é o nosso básico aqui, um artigo ele tem normalmente a parte do título, que a gente já viu aqui, tá o título aqui, depois eu vou voltar aos comandos que a gente tinha antes, mas ele tem também a parte do resumo do artigo ou o abstract. Então vamos lá. É uma parte do texto ainda, então vamos fazer o seguinte. Primeiro aqui no meu título, ó, eu vou colocar o título aqui, vamos botar mini curso semana acadêmica. Mini curso semana acadêmica 2022. João Henrique Ferreira Flores, vamos botar o tio aqui só para ficar certinho. E setembro aqui eu já vou brincar uma coisa com vocês, eu vou botar só date assim. Daí ele pega a data do dia, tá? Begin document, antes de centralizar texto e qualquer coisa, eu uso o comando make title. O comando make title, ele cria o título, tá? Como o próprio comando diz, faça título. Eu defino ali o título e autor e a data, e agora eu faço. Vamos fazer aqui. Ele botou lá, ó, semana acadêmica e o date. Ah, tem que tirar o espaço aqui, perdão. Acho que ele faz a data. Se eu botar date, ele vai botar lá, ó, setembro 27 de 2022. Ah, professor, mas eu não queria que aparecesse setembro. Eu queria que aparecesse. Qual é o problema aqui? Não, mas agora eu fiz certinho. Preloaded, tá. Página. Ah, eu não botei o barra aqui do date. Tá, não tem problema. Ele botou lá, ó, setembro 27 de 2022. Eu não quero setembro. Eu gostaria que apresentasse em português. Não tem problema. Existe um pacote que a gente carrega aqui no preâmbulo, chamado, biblicamente, de pacote Babel, tá? Use package, e o nome do pacote é Babel. O pacote Babel, ele faz a tradução de comandos internos do LaTeX para a língua que vocês quiserem. Lógico, desde que esteja configurado no Babel. Para nós aqui, a gente bota Brazilian, ou seja, essa é a opção do pacote. Quando eu executar, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, ele vai chamar aqui de setembro. Se eu não me engano, ele organiza até a data, ele vai botar 27 de setembro, não tenho certeza, mas vamos lá. Botou 27 de setembro de 2022. Se eu boto data assim, ele bota a data vazia. Eu tenho que botar, como é que é?
Tem um comando aqui que a gente bota today, eu acho. Acho que é assim. Today, tá? Daí ele fica certinho lá, não dá erro. Olha ali, ó, 27 de setembro de 2022. Isso porque eu botei em brasileiro. Eu posso botar aqui em French. Francês. Ele vai botar em francês. Setembro. Eu posso botar em alemão. German. Ele bota em alemão. Botou um ponto ali, porque provavelmente na Alemanha vai um ponto. Posso botar em grego. Opa, ficou um N ali, ele vai dar erro. Só um pouquinho, pessoal. Ficou um N ali, ele não sabe o que é. Tá? Ó. Na verdade, converteu o documento todo para grego, tá? Não é o que a gente quer agora. Vamos botar Brasil aqui de novo. Brazilian, tá? Esse pacote, tá, do Babel aqui é mais interessante se vocês estão fazendo um relatório. Que até eu vou ver se na próxima aula a gente consegue brincar um pouco com o relatório. Mas quando vocês estão fazendo um relatório, daí é importante porque alguns comandos, como capítulo, como sumário, como lista de imagens, tudo isso daí, ele faz automático, tem alguns comandos para isso, mas ele vai traduzir para português, tá? Senão ele traduz em inglês. Então vocês não vão ter o sumário do trabalho de vocês, vão ter o summary. Vocês não vão ter a lista de figuras de vocês, vocês vão ter o list of figures, list of tables e coisas assim, tá? Então não é muito bem essa a ideia, tá? Então não vem ao caso aqui para a gente, enfim, trabalhar com esse tipo de restrição, tá? Vamos ver o que mais aqui. Bom, fiz o título, centralizei aqui, depois a gente vai centralizar. Agora vamos lá, ó. Begin Abstract. O abstract é o resumo do trabalho de vocês, do artigo de vocês. Como eu já coloquei aqui ele em português, aqui a gente vai botar um texto, bota aqui o Lipsum, antes estava o 1, bota o Lipsum 2 aqui, só para vocês terem uma ideia como é que fica esse abstract, tá? Deixa eu dar um zoom out aqui um pouquinho, ó. Ele chama de resumo e não de abstract, porque eu mandei ele traduzir para português, e tá aqui, outra fonte, mais centralizado do que o texto normal que a gente tinha antes, e ele bem descreve aqui, então, para nós, como é que fica o resumo. A partir daí, a gente começa com alguns comandos de apresentação, de texto, tá? Como, por exemplo, que a gente tinha ali embaixo, acho que eu pintei ele e botei lá para baixo, né? Aqui. Vamos tirar esses comandos daqui e vamos botar lá para cima. Então, vamos lá. Vocês começaram o artigo de vocês, vocês querem escrever, coloca o título, define o título ali tudo bonitinho, data, vocês botam a data de hoje, tá ali, tudo isso ele faz bonitinho. Começaram aqui, faz o título, começa o resumo de vocês, explica tudo bonitinho e vamos lá. Introdução, uma seção, barra section. Introdução. O LaTeX, ele permite, tá? E isso é interessante da gente ver também. Como é que tá o meu horário lá? Tá bom. Eu não quero me parar no meio aqui, pessoal. Como eu disse lá no início, o LaTeX é uma linguagem, e eu vou repetir isso bastante vezes, vocês vão ver, ele é uma linguagem estruturada. Por ser uma linguagem estruturada, ele já tem pré-definido comandos de textos científicos como capítulo, seção, subseção e aí por diante. E ele também, como eu defini lá do início que ele era um artigo, ó, então vamos lá. Vamos supor que eu queira colocar um capítulo. Ah, professor, mas artigos não tem capítulo. É verdade. Bota aqui, comentários iniciais. Como o artigo não tem capítulo, se eu mandar ele ler isso daqui agora, né, mandar ele recompilar, ele vai dar erro. Cuidem ali que ele vai dar ali no log output, ele vai dar um erro. Segue, ele fez tudo bonitinho, mas se eu entrar no erro, ele vai dizer, olha, capítulo não cabe para artigo. Joia. Mas agora, se ao invés de um artigo eu tivesse aqui um relatório, que é o padrão nosso de TCC, enfim, para trabalhos, ele vai fazer a capa do trabalho, que é o make title, deixa de ser um título de artigo, passa a ser uma capa. Deixa eu dar zoom, tirar o zoom aqui para vocês verem de forma mais clara. Ó.
Tá lá a capa, posso depois botar mais elementos, coloco o resumo em outra página, e daí ele tem, ó, capítulo 1, comentários iniciais, 1.1, introdução, e daí vem com texto. Subitem e tal, e vai fazendo tudo bonitinho aqui, ó. Faz quebra de página quando eu peço, bota o número de página lá embaixo, tudo bonitinho. Mas isso porque eu transformei ele num relatório. Eu não quero mais um relatório, eu quero um artigo. Eu venho aqui, coloco article, e ele obviamente vai dar aquele aviso ali de erro do capítulo, mas vejam que ele já transforma isso num artigo. Coloco o aviso ali que chapter, ó, não existe esse controle de sequência, tá? Essa sequência de controle, perdão, não existe, porque trata-se de um artigo, o artigo só tem introdução, só tem seções, né, num artigo, tá? Então ele dá esse aviso, é bom que vocês saibam. Talvez a gente volte para isso, dependendo do andamento do curso, talvez não. Então, vamos botar o Lipson aqui na introdução, esses negritos, esses itálicos e tudo, e em vez de fazer uma quebra de página aqui, como a gente tinha feito antes, vamos fazer aqui, por exemplo, uma subseção. Subsection, item listas. Enumeradas e não enumeradas. Isso aí. Como eu criei uma subseção, cuidem ali, ó. Introdução, apresenta todo o texto, e aqui ele vem, ó, 1.1, listas enumeradas e não enumeradas, tá? E apresenta ali a lista. Uma coisa, tá, pessoal, que eu acho que é importante agora que a gente já viu essa parte mais básica aqui de descrição de texto, eu acho importante falar para vocês. O TeX, tá, é uma linguagem estruturada. Por ser uma linguagem estruturada, ele tem as suas características próprias. Que características próprias são essas? Ele já vem pré-formatado, digamos assim, de fábrica, tá? Para que a gente consiga trabalhar com essa questão de enumeração de seções, subseções, capítulos, tudo isso ele vem com os números bonitinhos. E tudo isso, cabe dizer para vocês, pode ser delimitado, pode ser descrito, pode ser definido em algumas por pacotes. Para o uso mais básico do LaTeX, que seria a produção de artigos científicos, apresentação científicas, livros, trabalhos científicos, ele preenche todos os pré-requisitos. Eu tenho ali as enumerações, eu tenho listas não enumeradas, eu tenho aqui os capítulos, ele faz as quebras de página, tudo isso ele faz por conta própria. Vocês não precisam se preocupar. Ah, mas na minha instituição, onde eu estudo, eu preciso fazer de um jeito tal, ou projeto ABNT e tudo. Ele tem, dentro do LaTeX, esses critérios para que possam atender a diversos cursos, a diversas áreas. Uma coisa que é importante aqui deixar claro, tá, pessoal, é que a melhor... vamos lá, tá? Eu, basicamente, desde 2006, eu não uso mais o Word para produzir nada que não seja alguma coisa muito específica do Word, como, por exemplo, algum documento interno da URGS ou alguma coisa nesse sentido, tá? Que já me mandam em Word, algum formulário. Eu gosto do LaTeX e eu gostaria que isso ficasse claro para vocês, porque, vejam, por mais que esteja parecendo chato, e não era essa a ideia, mas pode estar sendo chato para vocês, só vai ter que digitar tudo isso. Esse título e esse preâmbulo, vocês só vão digitar uma vez. Todos os outros trabalhos que vocês vão fazer vai ser em português, vocês vão ter o pacote de definição de margens, por exemplo, vocês vão ter o pacote de definição de citações, vocês vão... Enfim, vocês não precisam ficar reescrevendo todo o documento de vocês. Uma vez que essa estrutura está pronta, que nem aqui agora ela está, e é essa que é uma proposta do minicurso, qualquer um de vocês agora que queira escrever um artigo, pode simplesmente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V disso daqui e sair digitando o texto de vocês. Ah, mas eu não quero nenhum negrito. Ok, comenta aqui, eu não quero nenhum negrito, deixa aqui, está comentado, não vai aparecer. Eu não quero nenhum itálico, comenta, não vai aparecer. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Está tudo basicamente aqui em termos de apresentação de texto. Falta ainda a gente colocar elementos externos, que a gente vai ver na próxima aula, como tabelas, como figuras, como gráficos, né?
Tabelas e gráficos seriam os principais elementos externos para um trabalho. Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Mas basicamente a estrutura do documento é essa. Vocês vão fazendo sessões, as sessões podem mudar de nome, mas é basicamente isso. Eu só fiquei agora com uma dúvida. Como é que é aquilo? Acho que é flush, pessoal. Acho que é o mesmo da matemática. Deixa eu ver. Se eu não me engano, eu acho que é flush. Vamos ver. Flush right. Ele está dizendo que não tem esse comando. Deixa eu ver aqui. Lipsum 2. Vamos ver. Tô achando estranho isso daqui. Ah, mas tá ali, ó. É isso aqui mesmo, então. Tá, centraliza. Me lembrei, pessoal. Ainda antes de terminar a aula. Eu sabia que tinha write no nome, eu só não me lembrava do início. Então aqui, texto alinhado à direita. Texto alinhado à esquerda. Flush left aqui. Isso. Tira esse daqui. E tiro aqui e boto o Lipsum 3 aqui. Os 3 primeiros parágrafos ali do... Vamos ver, ó. Isso daqui. À esquerda, centralizado e à direita. Tá. Pronto, consegui fazer, pessoal. Tá aqui os comandos que eu estava devendo para vocês. Mas continuando, então. Continua ali, daí vem o negrito e tal, e subir. Ok. Mas então, como eu estava dizendo, só para mim não perder o caminho aqui. Essa ideia, tá, da gente trabalhar com LaTeX, a vantagem dele é que uma vez que vocês têm o documento, ele fica muito mais fácil de produzir. E eu posso dizer isso para vocês por experiência própria. Eu demorei, quando eu fiz o meu mestrado, não tinha um pacote pronto do LaTeX, quando eu estava fazendo meu mestrado. Eu demorei ali, vamos lá, 2, 3 semanas para me inteirar do LaTeX e tal. Foi quando eu comecei a trabalhar com ele, comecei a mexer e tudo, ver como é que funcionava. E vocês sabem como é que funciona, então faz alguma coisa, dá errado, vai na internet, vê como é que é, volta, arruma e vai indo. Uma vez que, que eu gastei essas 2, 3 semanas para aprender, a partir daí, pessoal, é basicamente para minha... Isso foi a minha dissertação de mestrado. Para tese, já estava tudo, eu já sabia como é que funcionava, já sabia os capítulos, tudo, foi tudo mais tranquilo. Ah, mas eu quero fazer tal coisa. Tudo mais tranquilo, pessoal, fica tudo muito mais fácil depois que vocês vão pegando essa manha. Por quê? E isso é outro ponto também bastante importante. Primeiro, por causa que a questão da formatação. Mesmo hoje em dia, com todos os avanços, das vezes que eu tentei usar o Word, tá? Ele ainda tem aquele problema de quando vocês colocam algum parágrafo novo no Word, desconfigura todo o documento, ele pula as quebras de página, ele faz aquilo. Esse tipo de problema é muito mais raro de acontecer e muito mais difícil de acontecer no LaTeX. E mesmo quando acontece, basta vocês virem normalmente, na maioria das vezes, vocês vêm no preâmbulo para arrumar esse tipo de problema, definindo, por exemplo, margens de páginas, vocês definem aqui no preâmbulo, vale para o documento como um todo, ele arruma o documento como um todo. Ah, mas eu não quero a citação desse jeito, eu quero a citação de outra forma. Arruma aqui no preâmbulo, ele arruma todo o documento. Numeração, eu não mostrei para vocês aqui, mas, por exemplo, eu botei introdução. Deixa eu só botar rapidinho aqui para vocês verem. Bota report aqui, ó, só para vocês terem a questão dos capítulos lá. Ó. Vejam que aqui eu tenho o capítulo 1. Opa, eu tirei, né? Deixa eu botar aqui o capítulo 1 de novo. Ó, tem o resumo. Vamos botar aqui menor ali para vocês verem, ó. Tá lá, capítulo 1, comentários iniciais da introdução. Ah, mas isso aqui tá no meu lugar errado, eu deveria ter posto outro capítulo antes disso. Aqui tem o capítulo 2 aqui, que na verdade isso daqui é a apresentação. Ah, tá, desculpa, eu me perdi. Ele já vai renumerar tudo sozinho. Ó, o capítulo 1 tá vazio, não tem nada. No capítulo 2 ele já botou 2.1 introdução. Ah, mas a introdução não devia ser aqui. Tudo ele enumera automaticamente, tudo é automatizado no LaTeX. Porque, repito, ele foi montado desde lá de trás, inicialmente, para textos científicos, para elaboração de artigos, para elaboração de trabalhos, teses e relatórios científicos. Então, essa parte ele tem muito claro.
A parte de fórmulas matemáticas, ele tem bastante clara, também vamos ver na próxima aula. A parte de formatação do documento, bastante clara, bastante direta, também vamos ver isso na próxima aula. O que eu gostaria de pedir para vocês agora no final, tá, pessoal? Já que a gente está encerrando aqui a nossa aula. Eu gostaria de pedir para vocês que, na medida do possível, se tem alguma coisa que vocês gostariam especificamente de ver sendo feita no LaTeX, tá? O que eu me refiro com isso? Muitas vezes, tá? Isso acontece... Esse minicurso, como eu disse, já faz algum tempo que eu dou esse minicurso do LaTeX. E o que acontece? Normalmente acontece que chega lá na última aula, na próxima aula, no caso, finalzinho alguém diz assim, ah, professor, mas eu queria tanto saber como é que eu faço uma tabela, como é que eu faço para pegar uma imagem externa, como é que eu faço para fazer uma imagem dentro de outra imagem, ou subimagem. Se tem alguma coisa que vocês gostariam de ver, algum problema que vocês têm, alguma dúvida específica do LaTeX, mandem para o pessoal da organização que eles me repassam, para que na próxima aula, para ter tempo, na próxima aula, eu revise e apresente essas dúvidas. Via de regra, a função desse minicurso é basicamente voltada para artigos científicos, e eu vou mostrar para vocês não só essas questões básicas de texto, que nem a gente viu aqui de alinhamento, e de listas numeradas e não enumeradas e footnote, mas também a questão de fórmulas matemáticas, e trazer elementos externos, como tabelas, se bem que tabela até não é externo, é interno, tá? Perdão. Mas elaboração de tabelas e a importação de figuras, gráficos, nesse sentido geral, tá? O LaTeX permite muito mais. Por ser uma linguagem, para vocês terem uma ideia, vocês podem, a partir do TCC de vocês, por exemplo, tá? Que é um documento LaTeX, como estivesse aqui, vocês podem, com pequenas modificações, transformar ele numa apresentação, como se fosse apresentação de slides. Vocês podem transformar ele num pôster, caso vocês vão em algum congresso. Vocês podem transformar aquilo num livro, caso vocês estejam fazendo vários capítulos ou querem apresentar isso de outra forma. E vocês podem transformar aquilo num artigo, também selecionando partes específicas do texto. Então, essa ideia, como é que a gente diz assim, essa integração, que também é bastante interessante no LaTeX, e eu gostaria, se tudo der certo, de deixar isso, digamos assim, bem claro e bem demonstrado para vocês. Peço desculpas, tá, pessoal, por ter demorado de achar esse comando aqui do flush right, flush left, mas dos conteúdos para a aula de hoje, eu consegui apresentá-los todos, até mais do que eu gostaria, tá, que essas questões de listas aqui, eu realmente já estava planejando deixar para a próxima aula, mas teve tempo. Então, assim, pessoal, se vocês tiverem alguma coisa mais específica, entre em contato com o pessoal da organização. Vocês viram como é que funcionou hoje na aula, tá? Se tiverem alguma dúvida, levante a mão, querem fazer alguma contribuição. Agradeço o Marco ali, porque, como eu disse, eu realmente sabia. Isso daqui era de um texto externo, mas não sabia a origem, então, mais uma coisa que eu sei agora. Mais uma vez, muito obrigado. E é isso, pessoal. Se vocês souberem de alguma coisa mais específica que vocês queiram, mandem algum e-mail ali para o pessoal da organização, que vocês têm contato, e eles me repassam para a gente, então, atacar esses pontos mais específicos. De qualquer forma, agradeço a atenção dispensada por vocês na aula de hoje. E é isso, tá, pessoal? Vou encerrar a reunião. A Lisiane já tinha falado. A princípio, vocês devem receber, se não hoje, na sequência, a lista de chamadas é automática. E o vídeo, né, essa gravação toda da aula de hoje, vocês devem receber na sequência, tá? Se não hoje, nos próximos dias aí da semana acadêmica. Mais uma vez, agradeço pela atenção de vocês, espero que tenha sido proveitoso aqui para vocês, e vos vejo, então, amanhã nesse mesmo horário. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até amanhã, então. Tá bom? Abraço, pessoal. Eu acho que eu vou encerrar aqui e vocês vão cair tudo, gente. Então, João, eu acho que você tem que Oi. primeiro encerrar a gravação. gravação. Tá. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu consigo encerrar. Ah, consigo sim, tá aqui. Tá. Parar a gravação. Parei.